Salve Rainha! Hoje estamos aqui novamente para falar do Terço dos Homens. E nós queremos falar o Terço dos Homens e espiritualidade. Uma é o tema, o Terço dos Homens tem a sua própria espiritualidade. E outra é o Terço dos Homens e outras espiritualidades. Acontece de vez em quando nos grupos do coordenador estar misturando espiritualidade de outros movimentos dentro do Terço dos Homens. O Terço dos Homens ele nasce já com uma espiritualidade específica, como nós conhecemos. Por exemplo, os adoradores eles têm uma espiritualidade específica. A pastoral da criança ela também tem uma ação e uma espiritualidade específica. A renovação carismática, os grupos de orações têm uma espiritualidade, têm uma característica. Os franciscanos, os jesuítas. A gente, quando vai, por exemplo, no mosteiro dos beneditinos, a gente gostaria ali de encontrar a espiritualidade dos beneditinos, né, de São Bento. E quando a gente vai lá naquele local e não encontra aquela espiritualidade específica, a gente fica perguntando: mas isso aqui não é da espiritualidade outra que eles estão falando? Eles não deveriam expressar mais a espiritualidade deles? Eu vim aqui por causa dessa espiritualidade. Então, isso também acontece com os nossos grupos, acontece com as outras pastorais, às vezes que perde a orientação da sua própria espiritualidade, fazendo como que o suco de frutas, mistura tudo é bonito, tudo é para Deus. Não, vamos ter presente que tudo que surge ele tem uma característica, ele tem uma especificidade própria. O que sempre nós chamamos dentro da teologia a mens fundatoris, né? A mens fundatoris é o que é o próprio daquele grupo, o que é próprio daquela espiritualidade ali que nasceu e que deu origem, que deu vida, vitalidade e que contribuiu na igreja. Então o mesmo também é nos grupos do Terço dos Homens. Ele tem uma espiritualidade própria que nós seguimos, né, que está contida nesse manual que se chama, justo por isso, Manual Oficial do Terço dos Homens, onde tem a espiritualidade e as orientações que também a Secretaria Nacional dá para que o Terço dos Homens não perca sua característica, colocando elementos de outras espiritualidades, porque às vezes se não tem espiritualidade, você busca outras espiritualidades porque você não tem. Mas no caso do Terço dos Homens ele tem uma estrutura, ele tem uma espiritualidade, e é isso que dá a riqueza para os homens, essa estrutura, essa espiritualidade, segundo a mens fundatória, segundo a origem como nasceu o Terço dos Homens. E isso é importante nós termos presente, que essa espiritualidade, quanto mais você é fiel a ela, mais você conhece ela, mais você vai poder expressar. E lembremos que quando os homens vão no grupo, eles vão no grupo para receber essa espiritualidade que é própria do Terço dos Homens, que é a mística, rezar o terço, as orações, aquele elemento que às vezes a gente diz é meio quadrado, mas é isso que os homens gostam, é aquela dimensão bem própria ali. E quando você, como um membro do grupo do Terço dos Homens, você vai até o grupo, e você percebe que o dirigente ele começa a misturar coisas, encher coisas. Os homens já dizem, está enchendo linguiça, está enchendo coisa que não é próprio do Terço dos Homens. E aí, o que acontece? Os homens eles vão se afastando. Porque eu falei, eu vou naquele grupo lá, o coordenador, em vez de seguir a risca a espiritualidade do Terço dos Homens, seguir o manual, seguir as orientações, ele começa a encher de outras coisas. E aí os homens vão se cansando e vão se retirando. Quantos grupos têm misturado as espiritualidades e com isso os homens têm se retirado. Nós temos casos, por exemplo, que misturaram a espiritualidade dos adoradores dentro do Terço dos Homens, que o Terço dos Homens também tinha que fazer adoração. O que aconteceu com o grupo? O grupo desapareceu, acabou desistindo os homens de frequentar esse grupo e, consequentemente, veio esse grupo também à falência. Não porque as pessoas não gostam de adoração, não porque as pessoas não gostam de rezar o terço, mas quando a gente vai em um grupo, a gente vai específico para aquele grupo, para receber daquela espiritualidade. Eu creio que isso é bonito nós separarmos dentro da nossa fé, da igreja,
todos esses grupos, essas espiritualidades que existem, porque elas são importantes para as pessoas buscam essas espiritualidades específicas para o seu próprio enriquecimento. E não a gente querer fazer uma salada de fruta. A salada de fruta tem tudo ali, tem um pouquinho de cada coisa, mas você desvirtua o sabor de cada fruta, né? E Deus deu essa pluralidade, deu essa diferença, né? Justo para a gente saber aproveitar o gostinho de cada coisa. E o mesmo acontece, né, com as espiritualidades e o texto dos homens. A gente saber diferenciar isso e não misturar, porque vamos deixar mais bonito, né? E esse deixar mais bonito, a gente pode perder a própria característica que é a característica da espiritualidade do terço dos homens. Então, brevemente, essa exposição aqui para que a gente siga como coordenador, siga fiéis à orientação, né, a mística que é próprio do terço dos homens, e com isso aqui a gente revitaliza também os nossos grupos. Quanto mais eu conheço a espiritualidade, mais eu conheço a metodologia, mais eu vou conseguir transmitir. Então isso é importante para o texto dos homens, é importante também para as outras espiritualidades, no sentido de não misturar e buscar a originalidade própria daquela espiritualidade. E é importante, né, para o crescimento dos nossos grupos, a gente sempre seguir aquela mística da mens fundatoris, né? Aquela ideia lá do primeiro grupo, né? Homem convida homem para rezar o terço. Então você também sempre lembra que nós temos que cada encontro nosso convidar que os presentes convidem outros homens para que venham também rezar o terço com os demais homens do grupo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado.